Falar sobre o jogo perigoso de Washington. Começando pela Síria, veja, depois de 4 meses, sofre agora sanções. E o governo atual, que foi enfiado à força lá por Washington e também pelo sionismo. Veja, eles não podem oferecer nem mesmo comida para a população mais necessitada. Pode-se dizer, para a maioria do povo hoje vive em grande dificuldade na Síria. Qual é a grande estratégia dos Estados Unidos para a Síria? Vamos lá. Bom, hoje no Luz, no fim do túnel, vamos entender de onde veio essa guerra. Eu tinha prometido ontem trazer matéria aqui sobre esse tema. Primeiro de tudo, essa guerra não veio do Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria. Ela veio diretamente de Washington, do lobby sionista, dos negócios do governo dos Estados Unidos. Veja, seja ele democrata, seja ele republicano, quem dá as cartas é o lobby sionista. Não importa se é republicano, se é democrata, veja, são as duas asas do mesmo pássaro feroz e faminto, que é o imperialismo, e que precisa dividir povos. Está lá para isso, para impedir que eles possam se organizar como nações, como países, como, enfim, para impedir que eles possam ter uma vida, né? Então, houve uma decisão lá em 2011 para derrubar o Assad. Veja, a nossa fonte aqui, conforme prometido, é o Jeffrey Sachs, um homem que já viveu em 2 mundos, conhece o inimigo por dentro, né? Então vamos lá, pessoal. A ordem para destruir Assad e a Síria veio de Jerusalém. Foi um desejo do governo sionista de Israel, aquele desejo talmúdico, né, que se espalhou pelo inconsciente coletivo dos israelenses. Isso já tem mais de 25 anos. Estou me referindo mais à questão da Síria recente, né? Porque, na verdade, esse talmudismo cabalístico, né, vem há mais de século, né? Bom, o Netanyahu quer que todo o Oriente Médio ou Sudeste da Ásia seja feito à imagem e semelhança de Israel, ou seja, racista, supremacista, fundamentalista e por aí vai. Então, todo governo que for contra o Estado racial deve ser destruído pelo Estado sionista de Israel. Veja, é simples assim. É como, né? É como, enfim, pão, pão, queijo, queijo, né? Como a Bíblia do Velho Testamento, né? Mas Israel tem um amigo nisso, né? E se chama CIA, né? E se chama o governo dos Estados Unidos. O interesse é o mesmo, o interesse é comum, né? Então essa guerra da Síria não veio do Assad repressor, do Assad ditador, isso é tudo propaganda, né? Plantada ali pela agência da CIA, né? Veja, veio primeiro uma ordem presidencial do presidente Obama, né, que era um democrata, para derrotar o Assad, e começou lá na primavera de 2011. O nome desse programa da CIA e do Mossad se chama Operação Timber Sycamore, né? Os Estados Unidos e certos países lá treinaram, na verdade, com a ajuda de certos países, treinaram jihadistas, né, incluindo a turma do Jolani, lá, o ex-Al-Qaeda, famoso sicário, né, matador, né. Isso criou o caos. Veja, na Síria tombaram 600 mil mortos. Ninguém fala isso. Uma guerra que já dura 14 anos e segue piorando. A guerra foi paga pela CIA desde 2011. Um certo grupo de jihadistas, né, que fazia parte da Al-Qaeda, foi bem armado pelos Estados Unidos para levar a morte à região. E, no meio do caos, tomar o poder na marra, um poder estranho aos sírios, um poder estrangeiro, um poder imposto ali pela força, né? Veja, nós não teremos paz nesta região, enquanto não houver uma verdadeira diplomacia que suplante a barbárie, né,
habitual da CIA. E nós não teremos paz no mundo enquanto existir o regime sionista de Israel, né? Porque ele precisa ser parado, ser contido, ser impedido de militarizar loucamente todo o Oriente Médio. Esse é o desejo de muitos judeus em todo o mundo, né? Muitos judeus estão contra o sionismo, né? Desculpe. Sim, porque a guerra na Síria, veja, ela é uma das 6 guerras que Israel promove e seguirá promovendo, incluindo aí a Líbia, o Iraque, a Síria, a Somália e o Sudão, né? Todos os locais que ele quer tomar na marra, né? E submeter os seus povos, né? À força, né? Já divulgamos aqui no Luz no Fim do Túnel uma lista, né? Faz alguns meses aí eu citei essa questão aí, na verdade, de Wesley Clark, lá em 2001, lá no Pentágono, né? As razões aí para promover 7 guerras em 5 anos. Razões fundamentalistas, né? A única guerra que ainda não aconteceu para o Netanyahu, para a grande consternação, né, é a guerra dos Estados Unidos com o Irã, né, que Israel e o próprio Estados Unidos andou instigando loucamente, né? Então a guerra na Síria faz parte deste plano macabro, né? Então nós temos tragédia em Gaza, né? Antes era um genocídio aberto, agora é uma limpeza étnica com um genocídio quase que diário também, né? Temos tragédia no Líbano, na Síria, no Iraque, no Sudão do Sul e na Líbia, né? Todo esse sangue está nas mãos do lobby sionista, no governo de Israel, dos Estados Unidos, né? Porque nenhuma dessas guerras teve que acontecer, né? Foram todas guerras feitas de maneira artificial, escolhidas, promovidas, fomentadas, provocadas, né? Pagas, né? Todas foram guerras que vieram da ideia de operações de mudança de regime e que os Estados Unidos é que deveriam determinar que regimes que devem operar em que países. Então não haverá paz nessa região se é os Estados Unidos que dita os termos para essa região. Repare, não há nenhuma intenção de que haja paz na região. Muito pelo contrário, é isso que precisa ser entendido. Só haverá paz, veja, só haverá paz nessa região quando os 6 povos se libertarem dos opressores imperialistas sionistas, né? Veja, ponto muito importante. Veja, Israel jamais conseguiria fazer essas guerras sozinho. Acontece que são guerras americanas, são guerras estadunidenses. A América oferece o financiamento, o apoio militar, oferece o apoio naval, oferece as operações de inteligência, oferece munições, repressão a estudantes pró-palestinos e por aí vai toda a sua loucura paranoica. Veja, Israel não conseguiria lutar por um único dia na região sem o apoio dos Estados Unidos. Israel nunca poderia fazer um genocídio em Gaza sem a total cumplicidade operacional dos Estados Unidos. Veja, Jeffrey Sachs enfatizou muito este ponto, hein? Não se trata de cumplicidade política, é uma cumplicidade operacional. Ele opera, né? A política ele pode fazer até críticas um ao outro, mas na prática é uma coisa só. E isso tem que acabar. Veja, a região foi dividida por 100 anos, primeiro pelo Império Britânico, né, e depois pelo Império Americano, né? Bom, isso está acontecendo agora, hoje. Nós temos um genocídio acontecendo bem na nossa cara, né? Até hoje, até esta manhã, na faixa de Gaza. Pessoas estão sendo mortas de maneira bárbara, brutal, desumana, de maneira desesperada, cruelmente, porque os Estados Unidos oferecem os meios necessários para isso. Ele promove isso daí, né? Então isso está acontecendo na Síria também. O grande ator dessa desgraça são os Estados Unidos. O Jeffrey Sachs insiste nesse ponto, hein? Trata-se de um dos melhores analistas do mundo, hein? Ele estava lá na ONU em 2012. O secretário-geral da ONU, então, era o Ban Ki-moon. Veja, ele apoiou o ex-secretário-geral Kofi Annan para alcançar uma paz na Síria. Daí o Kofi Annan,
que era o secretário-geral da ONU, conseguiu uma paz em 2012, mas havia um problema. Havia um psicopata, né, no Conselho de Segurança e a paz não aconteceu. Veja, todas as partes envolvidas concordaram com a paz, menos a nação virulenta, nociva, demente, imperialista, mergulhada até o osso no atroz sionismo. Sim, uma só nação, a América do Norte, mais conhecida como Estados Unidos da América. A América do Norte disse que não haveria paz a menos que Bashar al-Assad fosse embora. Mas haveria uma outra razão, qualquer outro motivo. Nada deve substituir a imposição da guerra. As outras partes disseram: não, você não pode derrubar o governo legítimo do povo sírio, de um sírio. A América do Norte falou: não, o al-Assad deve ir no primeiro dia, ou que nós assinarmos este acordo, ou não vai haver acordo nenhum, nós vamos bloquear o acordo. Daí o Kofi Annan da ONU desceu da sua posição, depois de ter negociado esse arranjo de paz. E desde então, são mais de 500 mil mortos nessa região. Esse tipo de crime, de criminalidade, de golpismo norte-americano, jamais será algo normal ou normalizado, que é o que eles querem fazer. Eles querem poder fazer isso legalmente. Eles nunca vão conseguir. Veja, a região está em guerra sem parar. Os Estados Unidos nunca vai conseguir fazer o genocídio uma legislação legítima. Ele jamais vai conseguir fazer isso, eu afirmo. Veja, a região está em guerra sem parar por 30 anos. Eu diria que pelo menos mais de 50 anos, desde a Guerra dos 6 Dias, diz o Jeffrey Sachs. Até porque não houve nenhuma contabilidade honesta de lei internacional, nenhuma diplomacia honesta, somente a diplomacia da barbaridade, da barbárie. Houve militarização até o fim. Nós poderíamos ter a paz nessa região. Tudo o que é necessário é que os Estados Unidos mudem o seu veto da Palestina e que ela passe a ser o 194 Estado-membro da ONU. E aí toda a região poderia se normalizar e as relações e as guerras sem fim dos Estados Unidos terminariam. Mas acontece que Israel tem o controle sobre a política dos Estados Unidos. Israel quer mais Israel. E danem-se os outros povos e países. Veja, quer fazer ressorte em Gaza, quer roubar toda a Síria, quer Jerusalém somente para si. Isso não vai parar, não vai ter paz enquanto tiver certas figuras ali, né? Então, os Estados Unidos estão atrás disso? Não, ele é o protagonista disso, ele lidera isso daí. Tem sido assim nos últimos 15 anos na Síria. Na Síria foi uma conspiração hedionda dos Estados Unidos. Milhões de sírios foram à rua por Assad, essa que é a verdade. Isso tudo foi escondido pela mídia sionista. Os árabes foram às ruas na Síria, na Tunísia, no Egito, na Líbia, no Iêmen. E depois das manifestações, os conspiradores começaram o seu trabalho, hein? Foi uma verdadeira guerra. As guerras são caras. Precisa-se de bilhões de dólares, precisa de armamento. Não é uma teoria. Veja, é conspiração. Não é uma teoria da conspiração, é conspiração na prática mesmo. Não é teoria nenhuma. Veja, a Operação Timber Sycamore, veja, a região foi toda manipulada pela Inglaterra, pela França, pelos Estados Unidos por mais de 100 anos. Isso desde o Tratado de Versalhes, lá no final da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano foi para o beleléu, né? Veja, essa região nunca terá segurança ou paz enquanto os Estados Unidos forem hegemônicos no mundo. Esse é o ponto. Essa região estará convulsionada enquanto os Estados Unidos estiverem nessa região, pois eles estão lá para isso, para convulsionar, para manipular, para promover as guerras. Todos vocês dizem que é Israel que está fazendo isso, mas é a mesma coisa, né? Não é independente dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Estados Unidos e Israel é a mesma razão para a Operação Timber Sycamore lá na Síria. Os Estados Unidos não vão ajudar os povos da região. Os impérios dividem para governar, sempre foi assim. Eles não vão atender a Turquia, a Síria, o Líbano ou qualquer outro nessa região. Veja, o Irã está em negociações agora, né? Eles estão em negociações com os Estados Unidos. Alguns acham que vai funcionar. Logo vamos ver se as ameaças aí crescentes de Donald Trump vão diminuir, né? Veja, a região do Oriente Médio tem 3 grandes poderes. Veja, pessoal, ponto importante aqui do nosso canal. Tem lá o mundo árabe, o mundo turco e o mundo
persa. O persa é o Irã, é o iraniano. Veja, é assim há mais de 1000 anos. Veja, o Irã é um país antiquíssimo. Ele é praticamente tão antigo quanto a China. Os persas, eles têm uma longa história, né? E as guerras vão continuar, infelizmente, porque a CIA está na região, né? Ela está lá na região para que a guerra não possa parar. É assim que funciona. Não há uma comunidade internacional, de fato. Ela só existe como uma fachada, né? O poder da ONU, criado após a Segunda Guerra Mundial para trazer diálogo e diplomacia entre os povos, foi completamente minado, né? Pelo Conselho de Segurança, porque você sempre pode bloquear a paz. E isso sempre acontece. Veja, então essa comunidade internacional não existe de fato. Essa é a tragédia do nosso mundo. Não há uma comunidade internacional de fato, principalmente agora, né? Com todos esses tarifaços aí. Veja, não há comunidade internacional. O que existe são interesses. E existem militares loucos, né? Há operações de mudança de regime. Bom, e mudança de regime não é de interesse das comunidades. As comunidades elas querem estabilidade, entende? Então nós precisamos muito de uma comunidade real, né? Havia um acordo na região, mas foi minado pelos Estados Unidos. Esse acordo foi bloqueado em 2012, né? E a Síria segue, então, convulsionada sob um pseudo-governo de um elemento estranho ali posto pela CIA e pelo Mossad. É assim. Bom, então terminamos aqui a primeira parte do nosso vídeo. Bom, ainda vou dar um complemento. Veja, tudo isso pode parecer muito distante da realidade do Brasil, né? Veja, mas aqui no Brasil, veja, a Polícia Federal tem perseguido pessoas. Tomam o seu celular, o seu notebook, levam as pessoas para o interrogatório. Veja, e de repente, assim, do nada, isso pode acontecer. Perseguem os de direita, não é assim? Não se engane, eles perseguem os de esquerda também. Depende do interesse, depende do perigo que a pessoa representa para os interesses, vamos dizer a real, para os interesses do FBI e do Mossad. O FBI e o Mossad, eles é que dão ordens para a Polícia Federal Brasileira. O governo brasileiro não tem mais poder sobre a Polícia Federal. Vocês lembram que quando o Bolsonaro era presidente, ele não podia indicar o diretor da Polícia Federal? E agora é a mesma coisa, nada mudou. O Brasil está sem soberania. Imagine um país como o Brasil que criou os BRICS e ele não tem autonomia para entrar ou não entrar no cinturão e rota da seda da China. Veja, deveria ser uma decisão exclusiva do Brasil, mas então, se ele fizer, ele vai sofrer todo tipo de sabotagem. Sabotagem de vida e morte, vocês estão entendendo? Bom, já que eu falei em China, em cinturão e rota, veja, para terminar o vídeo, pessoal, veja, os Estados Unidos perceberam que iriam perder a globalização para a China, é isso que está por trás. E resolveram acabar com a globalização, é isso. Então ele de um imperialismo globalista, ele passa agora a ser um imperialismo nacionalista, exatamente como foi o nazismo. Esse é o ponto. Isso é o que está por trás da guerra de tarifas. Veja, a China ela sabe se defender agora na guerra comercial, que foi pensada e foi lançada para desacoplar completamente os Estados Unidos da China, né? A China acaba de sancionar a Boeing, poderosa Boeing dentro da China. Veja, porque ela sabe que isso atinge diretamente o complexo militar americano. A China suspendeu a compra de aviões da Boeing. Estão entendendo? Segundo a agência de notícias Bloomberg, o governo chinês ordenou a todas as empresas aéreas do país pararem de comprar aviões da Boeing, né? Então tem várias encomendas ali que vão ser canceladas, de dezenas de aviões. A Boeing faz grandes aviões, aviões civis, né? Mas ela faz aviões militares também, né? Essa medida aí faz parte da retaliação da China às tarifas impostas por Donald Trump. Veja, em 2017, no seu primeiro governo, o Trump já começou pesada a guerra comercial contra a China, hein? Que era outro país então, hein? Veja, a China já era uma superpotência em 2017, já tinha uma condição econômica extraordinária, mas não era a China de 2025, que é ainda mais forte.
que se preparou arduamente para o Trump 2, fez o colchão. Tem uma atitude diplomática mais agressiva agora, mais combativa do que em qualquer outro momento nos últimos 80 anos. Então, a China ela está preparada para responder e faz isso com a Boeing. Veja, um setor chave para a indústria americana. A Boeing não é só uma empresa de aviões, né, mas é também uma poderosa indústria militar, de armamento. Portanto, ela é vital para a economia dos Estados Unidos e para os interesses dos Estados Unidos pelo mundo. Por exemplo, para fazer malefícios no Oriente Médio. Né? Atingir a Boeing, você está atingindo o complexo militar americano. Por isso é tão importante. A razão é que o governo Trump quer barrar totalmente a China nos Estados Unidos. Ele quer mesmo impedir a chegada de navios vindos da China. Ele quer que não possam mais atracar navios chineses nos portos dos Estados Unidos. Pessoal, a coisa está nesse ponto já. Não é apenas uma retaliação à questão tarifária, a coisa já vai indo para outro sentido. Hein? Há uma proposta do governo Trump para barrar todos os navios chineses que possam ancorar nos portos americanos para despejar seus produtos ou levar mercadorias para a China. Qual é a preocupação dos Estados Unidos? Que a frota mundial de navios de carga esteja sendo dominada pela China. Já está dominada pela China. Só que isso, na visão trumpista e americanista, né, tende a mudar a partir de agora. Isso tende a mudar. Né? Então, o Trump quer colocar uma tarifa de $1 milhão para cada navio chinês que ancorar em um porto americano. Para ele atracar, ele tem que pagar $1 milhão. Ou seja, ele quer desmantelar o domínio chinês e o comércio chinês nos mares. Ele vai agir nesse sentido. E o que a China faz? Manda um recado. Se esse é o caminho, vamos nessa. Vamos desmontar a Boeing, que é uma empresa aérea dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, os capitalistas sionistas não são pessoas que brincam. São pessoas realmente perigosas. Você jamais deve minimizar o poder do império. Ele está disposto a jogar muito pesado com a China. Só que a China ela vem se preparando muito intensa e muito rapidamente para este jogo pesado, hein? Uma outra notícia, eu não sei se falei ontem, o Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, do governo Trump. Veja, ele disse isso com todas as letras, com todas as palavras. A China tem poder para destruir todos os porta-aviões dos Estados Unidos em 20 minutos, usando hipersônicos. Pessoal, para pesquisar esse assunto hipersônico, tem vários vídeos aqui no nosso canal, inclusive o vídeo campeão do Luz no Fim do Túnel é um vídeo que trata sobre o poder hipersônico da Rússia. É só vocês darem uma pesquisada aí no canal. A Rússia e a China têm mísseis hipersônicos que são imparáveis. E para o secretário de Defesa falar uma coisa dessa é porque ele sabe. Né? Ele sabe que ele não pode mais travar uma guerra direta contra a China. Então vai ser uma guerra de boicote, uma guerra comercial, uma guerra cibernética, uma guerra por tecnologia, uma guerra para um tentar passar a perna no outro. E agora acabou. A China não vai mais enviar os imãs, as terras raras. Vai ficar cada vez mais difícil. E os Estados Unidos sabem que ele vai levar anos para chegar ao nível de processamento de terras raras que a China já tem. Ela processa 90% das terras raras que são vitais para a indústria armamentista e também para a indústria eletroeletrônica, automóveis, qualquer aparelho elétrico, né? E existe também a guerra dos chips, né? Eles tentam barrar o acesso da China aos chips. O que ela faz? Ela passa a produzir o seu próprio chip, né? E tem aquela disputa lá em torno de Taiwan. Bom, vamos ver como é que vai ficar. Hoje foi um vídeo mais focado na geopolítica e da Síria, do Oriente Médio, e depois trouxemos o assunto aqui para os tarifaços aí trumpistas sobre a China e a reação do dragão, que também veio rápido, né? Então vamos ficando por aqui. Veja a fonte aí, no caso que eu falei de PF dominada por FBI e CIA, começou ali no X, no Twitter. Vocês podem pesquisar lá no Grok, que é uma inteligência artificial que eu recomendo. Perguntem para o Grok, né? Se ele não deu uma resposta boa, vai lá no Gemini, que é do Google, né? Ou então vai no Chat GPT, né? Vai no DeepSeek,
vai na inteligência artificial do WhatsApp, tem muita inteligência artificial e todas essas que eu citei são excelentes, né? São verdadeiros compêndios de informações, né? Por exemplo, o Grok, se você faz uma perguntinha, se eu quero saber quantos porta-aviões os Estados Unidos têm, ele vai pesquisar em 150 páginas, assim, com uma velocidade espantosa. Vai procurar toda a comunidade do Twitter, que é gigante, né? Ele vai procurar em toda a indexação do Google, enfim, e o texto que ele produz é classe A, né? Você só precisa dar uma bulilada, uma melhorada, né? E até uma simplificada, porque é muita informação, né? E às vezes você pergunta uma coisinha e ele vem com uma montanha de coisas, né? Então você tem que fazer uma triagem ali, né, pessoal? Canal Luz no Fim do Túnel, chegando até aqui, já dá o seu like no nosso vídeo, faça o comentário, verifique se você está seguindo o nosso canal, hein? Helder Araújo aqui, fazendo vídeos, geralmente dia sim, dia não, às vezes dá para fazer todo dia, mas geralmente tem 4, 5 vídeos aí no Prelo toda a semana. Então verifique se você está seguindo o canal, se não está, já segue o canal, né, pessoal? E também replique aí nas suas redes, traga um seguidor para o nosso canal, ok? Muito obrigado a todos, até a próxima, fiquemos com Deus.